Olá, meus amigos, que a paz de Deus e de Jesus esteja em nossos corações. Muito boa noite a todos. Que possamos mais uma vez nos reunir encurtando distâncias nas páginas do bendito Evangelho de Jesus, codificado por Allan Kardec, que buscamos do mesmo ideal espírita. Neste momento, nos envolvemos todos em busca desta luz bendita. Boa noite, querida Janete, eu Gui de Curitiba, no Paraná. Cláudia Cabreira, creio que de Livramento, querida. Lindaura Mansur, de Canoas, aqui no bairro Niterói. A Carmen Yogui, minha amada Jovita, enviando querida irmã, boa noite. Vilda Maltoni, de Santana do Livramento. Maria Judite Melo Menezes, do Paraná também, Curitiba. Diz que assim seja, boa noite a todos. Só não consigo ler as mensagens, né? Alberto Cati, de Rivera, muito boa noite, querido irmão. Júlia Gomes Pereira, também de Rivera, nossa querida companheira. Nancy Gomes, também os uruguaios estão todos reunidos. Também a Nancy querida, buenas noches, bendiciones. Amados irmãos, boa noite. A Janete nos diz que seja uma noite iluminada e cheia de muita luz e amor. Que assim seja, querida Janete. Aí, Maria Elvira Elgui de Santana do Livramento, muito boa noite. Vilda Maltoni, nossa amada companheira do grupo de estudos, né, das terças-feiras. Muito boa noite, meus amados irmãos. Estou com saudade, parece que essa semana estava mais longa. Hein? O Alberto e a Cátia de Rivera estão dizendo buenas noites, muita luz, que assim seja, companheiros. Edilson Vargas, também de Livramento. Cleusa e Vilmar, aqui do bairro Rio Branco, em Canoas, dizendo boa noite, querida amiga amada. Igualmente para vocês, meus amados amigos de tantos anos, companheiros espírita que frequentavam nossas reuniões do Grupo Espírita Duque de Caxias há 30 e alguns anos aqui em Canoas. A Sandra Pires, muito boa noite, querida Sandra, que seja muito bem-vinda. Ainda não sei bem de onde é a Sandra Pires. Que Deus a abençoe, minha amada, seja bem-vinda. Que encurtamos distância, fazendo um leque imenso. A Dina Remédio Carvalho, de Livramento, esposa do amado Hernani. Sua sogra Zilda, uma boa noite para vocês, meus queridos irmãos. Cláudia Valéria Lopes Moreira, muito obrigada, querida Valéria. É uma emoção muito grande recebê-la. Muito grande. É fantástico o mundo espiritual. O trabalho dos espíritos é algo muito emocionante, né, meus irmãos? Todos os dias nós estamos sendo sacudidos pelos exercícios de Jesus, comprovando a verdade, né, meus irmãos? Querido, eu acho que, eu não sei bem, é Soli, já tinha que marejar os olhos, aqui já não enxergo. Soli Arendi, muito boa noite. Deus abençoe. Não sei qual é a sua cidade, se não me engano, querida amiga. Soli, dizer lá, pessoal, boa noite, seja bem-vinda. O dia é hoje muito agradável, muito bonito, o sol, né, meus irmãos? E ele é de Livramento, né? Sandra Santana, minha querida irmã, dizendo boa noite, querida irmã, os bons amigos useiros nos envolvam. Nesta já não deu mais para ler, querida. Sônia Borges, querida amiga, também de Livramento.
A Sandra Santana está me dizendo que está tudo ok. Olá lá, né, minha irmã? Que esse celular tem dado nó, né? O computador já incomodou tanto que resolveu ir embora, né? Me abandonou de vez. Agora o celular aqui também faz. Esse é o meu obsessor, né? O meu adversário do bem. Tá me fazendo mudar, que é uma coisa séria, irmãos. Que é ter paciência para lidar com esse celular. Muito bem, que bom que a gente muda com o tempo, né, queridos? Como nos sentimos felizes quando nos confrontamos com a nossa mudança, né? E todos nós que, seja no tempo que for que nos envolvermos com a doutrina, nós olhamos para trás dentro de uns 30 dias e já começamos a ver a nossa mudança, né? E nos sentimos muito felizes de ver que estamos evoluindo, né? Sendo mais passivos, mais equilibrados, mais tranquilos, serenando as nossas expressões rudes, né? E aprendendo a amar o nosso próximo e aprendendo especialmente a valiosa indulgência que tanto nos fala o Evangelho, né? Ver os defeitos dos outros, atenuar sempre com a indulgência a falta dos outros, porém sermos extremamente severos para conosco mesmo. Querida Cleusa César, muito boa noite, amada irmã daí da Vila Soares, né? Vizinha da nossa casa espírita, de tanta saudade. O Soliarende está dizendo: a mudança faz parte da evolução da vida, erros e aprendizados. Muito bem, bela mensagem. Já estamos a 2 minutinhos para o início da nossa reunião desta noite, graças a Deus. A minha água já está ficando bonitinha, que eu estava com tanta sede, me dei conta que bebi pouca água hoje e tomei um copo d'água. Olha aí, gente, como eu estou precisando, hein? Tem algumas bem gordas ali, ó. E cheinho de pequeninas que vocês não podem... Ó, dá pra ver aí, ó. Tá vendo? Que maravilha. Olha lá, ó. Que beleza. É impossível não tomar um golinho. A primeira fonte que capta a energia do bem, a água cristalina, limpa. Ela não pode ser manipulada pelos espíritos escurecidos. Apenas a energia de luz. Eu sempre falo aqui que o irmão Dr. Marco Aurélio Vasconcelos, eu gostaria até de ter um gravado aí, um trabalho dele que falasse sobre a água radiada. Maravilhoso, a radiação, né? Ele fala, porque ele mostra os estudos, a radiação também nos frascos de medicamento, nas ampolas, no hospital, no soro. Muito lindo o trabalho dele. Gostaria de publicar um dia aí no grupo, né? Aí está o nosso querido irmão Bernardo, né? De Alegrete, também enxergando o irmão Bernardo. E vamos iniciar, né? Sandra Santana está na nossa hora. Queridos e amados irmãos, agradeço muitíssimo suas companhias e vamos nos recolher em oração, em gratidão ao Pai, que nos concede mais esta oportunidade do bom aprendizado, pela assistência dos nobres espíritos que nos auxiliam a assimilar os ensinamentos que nos chegam, que nos trazem
a bela mensagem do amor e do Mestre bendito e amado que dirige o movimento de espiritualização que se opera no mundo todo e tem suas vistas voltadas sobre todos os que desejam a sua assistência. Nossa gratidão pelo momento sublime, pela emoção que nos chega, e esta emoção tem um nome. É a presença da luz que toca profundamente os nossos corações. Nos enternecemos, esta é a palavra certa, com este toque de poder, de verdade e de amor, que nos acolhe fraternamente, nos impulsionando ao caminho do progresso de nós mesmos. Que assim seja. Muito obrigada, meus amados, por suas presenças, pelos que estão aí ao vivo, pelos que virão amanhã, mais tarde, inúmeros por diversos pontos do nosso Brasil, de outros países, que reúnem-se a nós nessa caravana bendita que entrelaçamos os nossos corações e formamos um grande rastro de luz a espalhar o esclarecimento e a envolver tantos quantos o nosso coração possa distribuir. Muito bem. 147ª reunião virtual da oração, conhecendo o Evangelho segundo a doutrina espírita codificado por Allan Kardec. Hoje estamos iniciando, dia de festa, o capítulo 20. E este capítulo nos fala que os trabalhadores da última hora. E neste capítulo nós iremos encontrar na sequência dos dias a instrução dos espíritos, e iremos encontrar os últimos serão os primeiros, também a missão dos espíritas, muito linda, e os trabalhadores do Senhor. É um capítulo bem pequeno, mas hoje especialmente vamos falar sobre o trabalho. A lei do trabalho, né? Está no livro dos Espíritos também, lá pelo artigo 700 e pouco, nos fala sobre o trabalho. Muito bem. O reino dos céus é semelhante ao pai de família que saiu de manhã cedo a fim de encontrar trabalhadores para a sua vinha. Depois de combinar com os trabalhadores o que cada um receberia, 1 denário por dia, mandou-os à vinha. Saiu ainda na 3ª hora do dia, e vendo outros que permaneciam na praça, desocupados, disse-lhes: Ide também vós à minha vinha, e eu vos darei o que for razoável. E eles foram. Ele saiu ainda na 6ª, na 9ª hora do dia, e fez a mesma coisa. E saindo pela 10ª hora, encontrou outros que lá estavam sem nada fazer, e aos quais disse: Por que permaneceis aí ao longo do dia sem trabalhar? Responderam: Porque ninguém nos contratou. E ele lhes disse: Ide também vós à minha vinha.
E chegando à tarde, o senhor da vinha disse ao administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos até os primeiros. Aqueles, pois, que só tinham vindo à vinha pela 11ª hora, aproximando-se, receberam 1 denário cada um. E vindo por sua vez, os que tinham sido primeiramente contratados, acreditaram que lhes daria mais, mas não receberam mais do que 1 denário. E ao receber, murmuravam contra o pai de família, dizendo: estes últimos só trabalharam 1 hora, e tu lhes pagas o mesmo que nós, que suportamos o peso e o calor do dia? Mas, por resposta, disse a um deles: amigo, eu não te fiz injustiça. Não combinastes comigo 1 denário por tua jornada? Toma o que é teu e vai. Da minha parte, quero dar a este último tanto quanto a ti. Então não me é permitido fazer o que eu quero? O teu olho é mau porque eu sou bom? E assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque há muitos chamados, mas poucos os escolhidos, conforme nos disse Mateus, no capítulo 20, versículo de 1 a 16. E o mesmo se dá também com a parábola de núpcias, né? No capítulo 18. A lei do trabalho, meus queridos amigos, cujo me foge 760 e algo do Livro dos Espíritos, não deu tempo de procurar, né? Que Allan Kardec perguntou se havia necessidade do trabalho. A lei do trabalho é lei do trabalho. O trabalho é uma obrigação do homem, um dever do homem, uma necessidade do homem, estimulando, né, a sua inteligência, despertando-lhe a inteligência, e assim, com esta busca pelo trabalho para a sua alimentação, prover alimentação e as suas necessidades materiais e de seus familiares, aguça essa inteligência, então é uma forma de despertá-lo cada vez mais a buscar as leis de Deus, né? As leis do seu progresso, as leis pelo qual estamos na Terra para buscar. Mas não obstante, como diria alguém, esta lei que nos fala aqui destes homens que reclamaram que o homem ia dar a mesma quantia de dinheiro que é dele, né, meus irmãos? Porque o dinheiro é do patrão. E nós nos acostumamos, e isso é muito natural aqui, a gente ver pessoas que fazem até movimentos numa empresa, coisa parecida, porque alguém está ganhando mais, e Deus o livre que um patrão dê mais para um funcionário do que para o outro, né? Isso mostra os sentimentos mundanos da humanidade, né? Que vão se preocupar sempre com a vida do outro e querer administrar a vida do outro, porque entram numa empresa para trabalhar, poucos serão os escolhidos, como diz essa mensagem, porque entram, na verdade, querendo um serviço, um emprego,
e, na verdade, não querem um trabalho, né? E, na verdade, muitos serão os funcionários de uma empresa, porém muito pouco deles serão escolhidos como verdadeiros trabalhadores, que cumprem realmente o seu trabalho, que têm a gratidão a Deus, inclusive, por ter aquele dinheiro para garantir o sustento da sua família, que atende aquele trabalho com todo o amor e devoção e o empenho que lhe seja possível. Isto é muito raro, meus irmãos. Isso é muito raro. Doar-se, vestir a camiseta por aquilo que faz, baixar a cabeça e trabalhar as 8 horas do dia que lhe compete, cuidando do seu trabalho, da sua responsabilidade. Mas na maioria dos casos, vemos funcionários que estão sempre de olho no dinheiro do patrão, o que tem, o que não tem, o que gasta, o que não gasta, e que é assim, e que deveria ser assado, e por que ele não faz assim, ele teria que fazer de tal maneira, e por que isto? Se a pessoa não está sendo paga para cuidar a vida do patrão e administrar nada, ela está sendo paga para baixar a sua cabeça e colocar esta caneta neste lugar e aqui, e aqui, e aqui, e não para ficar ociosamente seus olhos, né, olhando a vida a seu derredor e cuidando e administrando a vida dos outros. Assim como no trabalho também os fazemos no lar e nas nossas vidas, nos preocupando sempre em administrar a vida dos outros e achar que deveria ser assim e assado, não é? Enquanto não nos preocupamos tanto com a nossa, né? E vejam bem que os funcionários se achavam no direito de administrar o dinheiro do patrão que deveria dar para todos, quando na verdade este patrão não estava faltando com a palavra para com eles, porque haviam acordado que seria 1 denário apenas, mas porque viram no outro a cobiça, não é? A cobiça instigando para que eles se colocassem totalmente contra aquela ação do patrão. E quer dizer, então, que o olho realmente é mau, porque não quer ver ninguém beneficiado, quando, na verdade, nós saberemos mais adiante, na parábola do festim de núpcias também tem, que estes que estavam no final da tarde, na 10ª hora, sem trabalho, não estavam porque estavam dormindo em casa, porque não estavam a fim de trabalho, porque não tinham vontade. Eles estavam na praça esperando o trabalho. Eles tinham vontade de trabalhar, não tinham, era o trabalho para que fossem chamados. Porque neste fato desses trabalhadores terem sido levados no final da tarde, e este ser o conceito dessa situação, nos mostra também a respeito da religião, né, meus irmãos? Em comparando a doutrina, por exemplo, que tantas e tantas religiões, todas estas religiões que nós víamos a nosso derredor, estavam aqui na época de Jesus e estão até o dia de hoje. Todas elas. Mudaram de nome, mas são as mesmas. Lá das cismas, das 10 cismas.
das guerras sangrentas em nome da fé, que cada um entendia mais do que o outro e cada um queria ter mais direito naquilo que Jesus tinha ensinado e nas leis de Deus, defendendo o mando, né? Usando o nome de Deus e de Jesus para defender interesses próprios. Todas elas estavam aí. A última religião que chegou em 1856 foi a doutrina espírita, na grande revolução, né, meus irmãos? Aí chegou a última das religiões. E nós, que hoje adotamos esta religião, já passamos por todas aquelas. Passamos por todas aquelas, nos importando única e exclusivamente com o monopólio financeiro e manipulação dos conceitos, dos sentimentos, dos pensamentos e das artimanhas para enriquecer os cofres. Senhores de religião que delegavam leis, mas que delegavam leis de escravização dos humildes, dos pobres, dos fracos, dos enfermos, né? Aquilo que não servia eram jogado nas cavernas, eram tirado da frente dos olhos o que era penoso, triste, né? E tudo de bom para os grandes senhores e os pobres cada vez pior. E todas as religiões vieram se modificando e aceitando poderes aquisitivos menores, mas que mesmo sendo financeiramente mais empobrecidos, deviam e devem, como todas elas, dispor dos seus haveres para sustentar os poderosos da igreja. Mas então, se formos já para o lado da religião, não basta também conhecer a doutrina espírita, não basta saber que ela existe, nem ler bonito, nem falar palavras belas, porque é necessário vestir-se com a toga da humildade, é necessário falar com as palavras do coração, é necessário aprender o valor da oração sentida, trocada pelas preces decoradas. É necessário aprender a amar o próximo, primeiramente, para então aprender a amar a Deus. Que é dando que se recebe. E o trabalhador da vinha da última hora deu a sua boa vontade e o seu empenho. No entanto, aqueles que estiveram presentes desde a primeira hora do dia possam não ter sido tão eficientes, porque possam não ter colocado ali a sua boa vontade. E mesmo que o tivessem colocado, houvesse seus méritos pelo bom feito, no momento em que vieram delegar seus direitos que não tinham, segundo o Senhor que lhes diz que havia concordado em lhe dar 1 denário por dia, mesmo que assim fosse, perderam seus direitos com a rebelião, com a revolta sobre uma coisa que não lhes pertencia. O dinheiro não era seu. Apenas o que era seu era o dever
de executar bem o trabalho. E este trabalho executado como realmente deveria ser, que foi feito pelo da 11ª hora, é o trabalho, então, que os espíritas devem fazê-lo. Devem fazê-lo. São os últimos, mas o conceito que se tem é totalmente diferente, não é? A administração aos bens materiais, o necessário dinheiro para a sua entidade que funcione suas casas espíritas, é fruto do trabalho material dos seus componentes, dos homens de boa vontade que ali vêm dar o seu empenho e o seu trabalho para adquirir os haveres necessários para a construção, não do seu templo suntuoso e belo para enfeitar os olhos dos passantes, mas sim uma casa humilde, mesa, cadeira, aonde se estuda. Porque, meus prezados irmãos, em primeiro lugar, devemos adotar na nossa vida de espírita o exemplo de nosso Mestre Jesus e a criação da vida, a criação da matéria que vem do humo e o ensinamento de Jesus, que nos mostrou a humildade desde a palha que lhe cobriu o corpo na manjedoura, suas vestes, seus caminhos, o burrico que usou, meus irmãos, a humildade estampada. E os maiores exemplos que também tivemos na Terra, como nosso amado Chico e como a irmã Dulce, nos mostraram, sim, uma grandeza imensa de coração, de amor ao próximo, de doação em favor dos necessitados. Porque não tinham luxos, tinham uma cama, uma cadeira e um pequeno armário para guardar suas roupas. E a irmã Dulce, que eu saiba, nem cama não tinha, porque, como sabemos, ela ganhava inúmeras camas para aos que ela cuidava, dormindo sentada na cadeira, né, meus irmãos? Que as pessoas viam ela dormindo e davam uma cama de presente. Então, ela usava aquela cama para dar para as crianças. E estes então, meus filhos, meus irmãos amados, somos nós, todos espíritas, os trabalhadores da última hora. E devemos de colocar, tanto no nosso trabalho material, como especialmente na nossa busca pelo conhecimento, o trabalho de buscar o conhecimento que nos chegou na última hora e que está fazendo toda a diferença, não é? Do que todos os outros mudaram conceitos e suas escrituras são apagadas e trocadas por outras. Seus conceitos já não são mais o mesmo, porque vão se adequando de acordo com a situação. Mas o que o espírita se adequa, meus irmãos, na verdade, é mais compreensão e mais desenvolver da sua mediunidade através do seu esforço, do seu trabalho, do seu amor e da sua dedicação. Que Deus nos abençoe a todos e que todos vós queiram, os que têm o seu evangelho, leiam este trecho do item 1 que nós acabamos de ler e de fazer esse breve esclarecimento, né? Para tirarem suas conclusões, porque isto é uma responsabilidade
nossa, todos nós. Não podemos ouvir somente e engolir o que os outros nos dizem. Temos uma obrigação de ler nós também, tirar também as nossas conclusões. Porque aquilo que adotarmos como verdade e passarmos a exemplificar nas nossas vidas ou ensinar, também é a nossa responsabilidade. Louvado seja, que a paz do Senhor nos abençoe. Vos convido à oração, meus amados irmãos. Na gratidão por este momento sublime, louvamos ao Senhor, o Senhor da vida, ao nosso divino e amado irmão e Mestre Jesus. Saudamos nossa Imaculada e Intercessora Mãe Maria e os nobres espíritos a serviço do Pai, que permanecem ativamente ao nosso lado sempre que elevarmos o nosso pensamento, sempre que buscarmos o seu amparo, sempre que desejarmos e nos esforçarmos no trabalho constante da busca pela nossa evolução. Que esta luz bendita adentre todos os lares, que ilumine cada recanto, que estenda seus bálsamos benditos sobre cada familiar seu, onde estiver, que estenda-se para os irmãos, companheiros de jornada, que possa dissipar as incompatibilidades, a intolerância, a descrença, que possa aniquilar a obsessão, os mandos e desmandos das trevas, que possa estimular a elevação em vibração de energias superiores a ser envolvido para lutar, vencer e não ser vencido contra todas as iniquidades do caminho. Que possam estimular o desejo de compreender cada vez mais, mas muito mais exemplificar. Que esta luz ilumine o corpo físico enfermo, que alivie as dores, que cicatrize as chagas do corpo, porém possa igualmente cicatrizar a alma. Que possa a medicina astral bendita ser gotejada sobre cada deficiência física, e que a luz,
adentre os neurônios, abrindo, estimulando, possam abrir-se os olhos para a nova realidade, suas jornadas, que os ouvidos possam assim fazer uma filtragem daquilo que ouvem, que lhes chega, para o proveito do que é belo e sublime para a jornada. E que saiba, meus queridos irmãos, dispensar atenção a tudo que não lhe serve, entrave de seu caminho. Que os bons exemplos possam ser seguidos e os maus permaneçam armazenados em nós como estímulo a seguirmos nos desvios da estrada. Que possamos aproveitar o tempo que este Pai nos concedeu para evoluir incessantemente, contribuir com a elevação e evolução de todos os que nos cercam, amar para sermos amados, amar o próximo como nós mesmos e fazer sempre aos outros tudo aquilo que queremos para nós. Assim, amaremos ao Pai. Assim, seremos cristãos. Que Deus seja louvado em nossas vidas e que a paz que Jesus disse eu vos dou esteja em nossas almas, especialmente nos momentos difíceis da nossa jornada. Tenham todos uma abençoada noite. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada por suas companhias.